Olá, eu sou Fabiano Catrink. Em nossa série de estudos sobre as funções dentro da igreja, hoje nós vamos aprender o que é o presbítero. Seria ele uma espécie de pastor? Bom, como sempre, nós sugerimos um louvor, para você acompanhar aí os seus estudos, os seus trabalhos. E a sugestão de hoje é um louvor chamado Me Ensina, da cantora Dani Graça. Lá no nosso artigo sobre o presbítero eu coloquei os links tanto do louvor quanto do canal oficial dela, certo? Então vamos lá. O que seria então o presbítero? O presbítero ele está posicionado entre o diaconato e o pastoreio. Ele assumirá a função de pastor um dia, mas ainda está se preparando para isso. É atribuição do presbítero, por exemplo, ensinar a palavra, ser a referência no ato de orar. Ele precisa sempre acompanhar os irmãos para identificar aqueles que estão enfraquecendo na fé e alertar ao pastor do que está acontecendo. O presbítero ele também administra as visitas da igreja, como os cultos no lar, por exemplo, e verifica a evolução dos grupos de jovens, de irmãs, varões, etc. E nesse sentido, a gente pode dizer também que o presbítero funciona como uma espécie de chefe dos diáconos, pois ele vai receber as questões aí do que está acontecendo na igreja, vai procurar resolver e caso não consiga, vai levar até o pastor. Em algumas versões da Bíblia, a gente tem aí uma mistura de termos de presbítero, pastor e bispo, como se fossem sempre as mesmas coisas. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, mas vamos deixar para a gente ver então a nossa leitura bíblica para poder ajudar a esclarecer essas questões. Então vamos lá. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos do 1 ao 3, vai dizer assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Essa leitura é muito usada para generalizar, informando que o presbítero é a mesma coisa que um pastor. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aqui nós temos uma atribuição clara do presbítero, do que o presbítero deve fazer. Já no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 7, vai dizer assim: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da casa de Deus? Não pode ser também um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Especialmente essa última leitura vai falar das qualificações do presbítero. Só para resumir aqui, um homem que sabe governar sua casa, um homem de família, um homem honesto para a sociedade, não só para dentro da igreja, certo? E ele vai se diferenciar do pastor justamente porque ele vai cuidar das ovelhas e, em casos específicos, ele vai acionar o pastor. E ele conhecendo as suas ovelhas, conhecendo a igreja, conhecendo as crianças, os jovens, as irmãs, os varões, quando ele for ungido a pastor, ele vai ter uma bagagem, uma sabedoria muito maior. É por isso que ele, por exemplo, não pode ser levado a presbítero logo assim que chega numa igreja. Um recém-convertido não tem estrutura para isso. Bom, estamos chegando a mais um final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando aí das nossas séries de estudos. Temos apenas mais uma aula que é sobre o pastor, que seria o próximo podcast. Vamos orar então? Vamos lá. Querido amado Pai do céu, obrigado mais uma vez, meu Pai, e eu reconheço que o Senhor é a luz que ilumina o meu caminho. Venho humildemente agradecer por ter me ensinado o que faz o presbítero. Permita que eu seja um instrumento multiplicador da sua palavra
ensinando seus conhecimentos e adquirindo mais e mais conhecimento para a sua obra. Que seja feita sempre a sua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus.